esta tarde, segundo a graça e a misericórdia do nosso Deus. Vamos, se assim o Senhor nos permitir, amém, nós iremos falar sobre apreensão, ou apreensivo, preocupado, cismático, inquieto. São palavras sinónimas e são palavras que, por certo, têm alguma coisa a ver connosco. Há dias que nós estamos inquietos, há dias que nós estamos apreensivos, há dias que nós estamos preocupados. Eu trouxe uma imagem ali, duas imagens que mostram alguém que recebeu um bill muito alto, não é? Você abre o bill, você não sabe, mas você fica com aquela cara. Você que não deu conta. Você abre no bill que é muito alto e você fica com aquela cara, você fica, uau, e agora? Estou preocupado. Nós vamos ler a palavra do Senhor daqui a minutos, Lucas 12, 22 a 31, mas antes disso eu gostaria que os irmãos olhassem para aqui com atenção. Amém? Tem aqui uma toalha. E por baixo dessa toalha, eu vou mostrar para vocês, tem uma tábua, tá? Todo mundo consegue ver a tábua? Amém? Você gostou de ver a tábua? Deste lado da tábua, eu pus um parafuso. E deste lado eu pus um prego. Tá? Chama parafuso no Brasil, chama? Parafuso. É no Brasil também? É isso? Amém? Eu vou pedir ao Pedro primeiro que ele venha aqui. O Pedro tem uma ferramenta. Anda aqui, Pedro. Anda cá. O Pedro tem uma ferramenta e ele vai nos mostrar em qual deles é que funciona. Pedrinho. Funciona. Espera. É neste ou neste? Aí, então faz lá. Muito bem. Pronto. Tá bom. Obrigado, filho. Já está. Num outro dia nós continuamos, tá? Palminhas para o Pedro. O Pedro usou um martelo no prego. Tá bom? Agora o Tiago, vem cá. O Tiago tem, mostra a todos os irmãos o que é que tu tens. O Tiago tem um screwdriver, que é uma chave de fendas. E ele vai usar no prego ou no parafuso? No parafuso. Fala, filho. Muito bem, né? Muito bem. Está ótimo. Palminhas para o Tiago, tá? Palminhas para o Tiago. Está perfeito, filho. É só um pouquinho, não precisa mais. Está bom. Perfeito. Muito obrigado. Agora deem cá o martelo e as chave de fendas. O Daddy precisa agora? Não. Eu preciso, filho. Ok. Agora eles vão sentar direitinhos. Eles vão assistir e perceber porque é que fizemos isto, tá? Filho, vai lá. Ok. Amém? Vamos por aqui de lado. E você disse o que é que isto tem a ver com a preocupação e com a inquietação e com a mensagem. Para mim já foi uma preocupação que isto funcionasse. E estou inquieto com a ferramenta, que os meninos não fujam com a ferramenta, não é? Tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor. O que é que nos diz a palavra do Senhor sobre o assunto? Lucas 12, 22 a 31. Amém? E disse Jesus aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo sobre o que vestireis, mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Próximo, Tiago? Próximo. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus as alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Próximo, Tiago. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Tiago, próximo. Não pergunteis, pois, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oremos ao Senhor. Deus eterno, tua seja a glória, a adoração e a exaltação. Ajuda-nos nesta tarde. Deus, que a tua glória seja manifesta nas nossas vidas. Ajuda-nos a fazer o teu querer, Deus. Ajuda-nos a entender a tua vontade. Que, Pai,
o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta tarde. E nós possamos sair deste lugar diferentes. Para a Tua glória, louvor e honra. Em nome de Jesus. Amém. Jesus alerta neste texto para nós não nos preocuparmos com o que havemos de comer ou com o que havemos de vestir. E nessa referência desse texto, Jesus diz que a vida é mais do que o sustento. O que é que isso quer dizer, amados irmãos? O que é que Jesus quer dizer com isso, quando fala dos corvos? Ele fala que os corvos não trabalham para poder comer e Deus os alimenta. Aquele que deu a vida ao corvo, para que o corvo pudesse ser corvo, e nota uma coisa, aquele que deu vida ao corvo, para que o corvo pudesse ser corvo, também providenciou para ele o alimento. Então porquê é mais a vida do que o sustento? Amado, a gente trabalha, e é bíblico, a gente trabalha para comer. Mas nós, de qualquer maneira, amados, nós dependemos de Deus, porque você, para comer, você tem que ter vida. Você, para trabalhar, você tem que ter vida. Você, na verdade, sustenta a vida que você não conseguiu, a vida que Deus deu. Sobre as vestes, quando Jesus fala dos lírios, ele diz que, olha, você pode fazer o que você quiser, mas o seu corpo é mais do que as suas vestes. Os lírios do campo se vestem, e diz que nem Salomão em toda a sua glória. O lírio é uma planta tão bonita, não é? Uma flor bonita. Pelo azulado, lilás. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu daquela maneira. Como Deus veste a erva que hoje cresce e amanhã é lançada no fogo. Eu tinha a intenção hoje de dar uns lírios às irmãs. Os lírios estão lá embaixo. Não tinha água, morreram. Sorry. Mas não podia ser um exemplo mais perfeito do que a palavra do Senhor nos diz. Eu vim a contar que eu tinha os lírios lá embaixo, mas eles secaram, morreram. É o que o texto diz. E estavam tão bonitos, não é? Outro dia, quando eu os vi. O que é que acontece? O que é que diz a palavra do Senhor? Que secou e morreu. Mais do que a veste, é o corpo. E o corpo quem deu? Deu o Senhor. O texto nos chama a atenção nesses dois, nesse período, nesse espaço de texto aí, que nós podemos nos preocupar e nos preocupamos com muitas coisas, e diz a palavra do Senhor ainda, que os que fazem essas coisas, os que se preocupam dessa maneira, são os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que se preocupam de uma maneira grave sobre o que comer, o que vestir. E o comer e o vestir, amados, tem tudo, é todas aquelas necessidades que a gente tem básicas. Eu estou a falar em você ter umas férias de sonho nas Caraíbas, não é isso que eu estou a falar. Não é isso que o texto está a falar, nem é isso. Já está a falar daquelas necessidades básicas, o comer e o vestir. Nos dias de hoje, é o comer, é o vestir, é a conta do PSNG. Não é? Se você mora aí no Jersey. É todas aquelas necessidades básicas que você tem para sobreviver. É a conta que vem da escola dos filhos. É tudo aquilo que é básico. Deus não está a falar de mais nada. E essas coisas nos preocupam e tiram o sono. Quando nós pus aquelas imagens, eu disse há pouco, por brincadeira séria, que é a cara que você faz quando você recebe um bill. Diz, ei, agora. Veio mais alto do que o que eu esperava. Agora como é que eu resolvi? É disso que está a falar o texto. É isso que Jesus está a falar. Não estejam preocupados com essas coisas, porque mais do que o comer e o vestir, existe a vida que Deus nos deu num corpo que Ele criou. Então aquele que criou o corpo e criou a vida, sabe que nós precisamos de todas as outras coisas. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem Cristo como Salvador, aquele que não entende o propósito de Deus, se preocupa como é que há de resolver essas coisas. A palavra diz que é os gentios. Aquele que não tem, gentio aí no texto, mas eu sei que você é gentio, como eu sou, porque não somos do povo de Israel. Mas o Israel do Novo Testamento é a igreja. Então você não é mais gentio, você agora é povo. Aquele que não era povo e agora é povo, não é? É isso que você é? Amém? Mas aquele que é gentio ainda, aquele que não conhece, aquele que se preocupa com essas coisas. Você vê, a gasolina estava a 13,17, está a 13,50, né? Ou para aí. A 13,17 há poucas semanas. Não sei se você repara nesses detalhes. Só se você... Se a irmã Marlete é que não sabe que a gasolina aumentou, porque ela acabou de chegar agora há dias. E o carro dela não gasta muito, né, irmã Marlete? Mas está a subir, subiu outra vez. E vocês dizem, agora como é que vai ser? Eu faço o mesmo número de milhas, mas a gasolina aumentou. E nós deparamos com este problema e nós temos estas dificuldades. A palavra do Senhor diz que aquele que não conhece se preocupa
Diz o texto, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos são acrescentadas. Eu vou-lhe dizer como é que eu, durante muito tempo, interpretei este texto. Tá? O texto está ali. Buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deixe-me dizer como é que eu, durante muito tempo, interpretei este texto. É assim. Eu levanto de manhã, faço uma oração e durante o dia Deus vai acrescentar tudo aquilo que faz falta. Sabe o que é que aconteceu com isso? Não resultou. Eu orei de manhã e está errado orar de manhã, não está. Mas eu dizia, eu busquei antes. Não é antes no sentido temporal, é no sentido global da sua vida. Buscar antes o reino de Deus e a sua justiça, ou buscar antes o reino de Deus no texto que estamos a analisar em Lucas, fala buscar antes o reino de Deus. Buscar antes o reino de Deus não é aquela oração que a gente faz ou no primeiro dia da semana, que é o domingo, você vem ao culto. O resto da semana vai correr bem. Mas se você quer ser mais específico ainda, então você vai ao culto do domingo de manhã em Roselle Park. Porque aí é o início da semana mesmo. Tá? Você vai ao primeiro, antes de mais nada, Senhor, eu busquei, eu fui à tua casa. Não é o sentido do texto. O sentido do texto é buscar antes o reino de Deus. Buscar em vez das outras coisas, buscar o reino de Deus. Em vez de qualquer outra coisa, é buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Deixa-me pôr isto de uma maneira um pouco diferente. Dá para voltar atrás 2 slides? Dá para outro? Você está a ver ali? Não, a seguir. Você está a ver ali o corvo? Diz a palavra do Senhor que o corvo não semeia, não cega, não tem despensa nesse celeiro e Deus alimenta e nós valemos mais do que as aves. Deus fez o corvo para ser corvo e deu ao corvo o que ele precisa para cumprir a função que Deus deu a ele. Você concorda comigo? Deus criou o corvo para o corvo ser corvo e Deus dá o sustento, dá o ar, dá todas as coisas que o corvo precisa para que o corvo cumpra a função e o propósito que Deus deu ao corvo. Você concorda comigo? Próximo slide. Diz o texto que os lírios não trabalham, nem fiam, e nem Salomão se conseguiu vestir assim. Deus fez o lírio para ser lírio, que depois vai ser, segundo o texto, hoje está no campo e amanhã é lançado no forno. Mas Deus fez o lírio para ser lírio, e Deus providenciou tudo o que era preciso para o lírio ser lírio. É o sentido do texto. O outro slide. Então o texto nos diz para nós não nos preocuparmos, porque Deus sabe, mas nós preocuparmos antes o reino de Deus. Você foi salvo, você foi trazido das trevas para a luz. Deus tem um propósito para ti. O seu propósito para a tua vida, para a minha vida, está relacionado com o reino dele aqui na terra. Deus tem um propósito para nós. Deus tem uma função para nós. Deus nos preparou para nós sermos alguma coisa no reino dele. Buscar antes o reino de Deus é nossa prioridade de vida total e global e completa. Não a primeira hora da manhã, não o primeiro dia da semana, mas a nossa prioridade total e completa na vida é sermos o que Deus quer que nós sejamos. Deus preparou o corvo para ser corvo, ele não quis ser lírio. Deus preparou o lírio para ser lírio, ele não quis ser corvo. Nós fomos salvos para vivermos para a glória de Deus e manifestarmos o reino dos céus à terra, mas a gente às vezes quer ser outra coisa. A gente às vezes quer ser uma coisa diferente. Eu vou explicar porque é que eu trouxe isto, tá? Ou agora já começa a fazer mais sentido. Eu tenho um martelo. Ou melhor, deixa-me começar diferente. Ambos, o prego e o parafuso, vão na madeira, tá? Você concorda comigo? Você está comigo? Vão na madeira. Para pôr um prego, você não usa uma chave-fendas. Chave-fendas têm um propósito, que é parafusar parafusos. Vai aqui. Até o Tiago e o Pedro sabem isso.
Usar o martelo para meter o parafuso. Mas mesmo que você conseguisse meter o parafuso com o martelo, está tudo estragado, não é? Mas ia. Mas você não consegue meter o prego com as chave fendas. Como ela chega? Tem um propósito, as chave fendas é meter parafusos. Tem um propósito, o martelo é meter pregos. Ambos vão na madeira. Mas cada um tem um propósito. Deus te criou com um propósito, uma finalidade. Foste chamado à salvação, a graça te alcançou. Deus quer fazer uma coisa contigo, não é o que Ele quer fazer com o outro. Não queiras ser o outro, porque não resulta. Entenda o propósito que Deus tem para ti. Sabe porquê é que, amados irmãos, nós temos e sofremos tanto com preocupação, inquietação e tantas essas coisas? A palavra do Senhor diz, não andais inquietos por coisa alguma. E porquê é que nós estamos tão inquietos, irmãos, às vezes, tantas vezes, estou a falar para mim? É porque às vezes a gente é martelo, mas a gente quer ser desandador. Ou chafendas, ou como você quiser, screwdriver. Porque a gente distorceu a coisa. E depois aquilo que era para ser acrescentado, não foi. Aquilo que era, aquilo que Deus providenciou para a minha vida, para eu atingir o objetivo que Ele tem, não funciona se o meu propósito não for o dele. Eu fiz-me entender, vou repetir tudo, para a gente chegar lá. Ou vou pegar até no exemplo. Se aquilo que o corvo usa, e Deus deu ao corpo, para o corvo ser corvo, se ele decidisse ser lírio, e ficasse lá plantado à beira, na terra, no campo, como diz o texto, os lírios do campo, ele ficava pousado lá no campo, passado um tempo, ele não procurava comida, não tinha de onde comer, o corvo morria, enfraquecia. Porquê? Porque ele queria ser lírio. Ele ficou plantado como o lírio, meteu os pés na terra e ficou lá. Não funciona. Não vai a lado nenhum. O corvo perdeu o propósito. Deus continuou a providenciar ao corvo tudo, até asas deu ao corvo, para o corvo ir à procura de comida, mas ele decidiu plantar-se como um lírio. Quem errou foi Deus? Não, Deus deu tudo ao corvo, mas o corvo é que errou, porque o corvo pensou que era lírio. É o lírio igual, o lírio decidiu bater as pétalas e voar. Que figura estranha, é exatamente o que nós fazemos quando tentamos fazer o papel do outro. O lírio começa a bater as pétalas e quer voar como um corvo. Não funciona. Não dá. E Deus providenciou tudo para o lírio ser lírio? Claro. Só que nós ficamos inquietos, mas sabe por que a gente fica inquieto? Sabe qual é a razão de nós estarmos inquietos? Eu vou dar um exemplo, irmãos, e eu acredito profundamente. Eu não acredito que Noé estava inquieto dentro da arca. Eu não acredito. Choveu torrencialmente, as águas subiram, aquilo deve ter balançado, irmãos, aqueles animais todos a zurrar. Você pensa que aquilo foi bonito, como você fez assistir a Pensilvânia? Nada contra, achei fantástico. Você pensa que era aquilo? Ai, que lindo os animaizinhos. Já deu um bocado de confusão. Agora, imagina, o barco começa a movimentar e os animais todos a saltar e uma barulheira. Você pensa que Noé fez como no Nicanete? Acha? Mas eu acho que o coração de Noé estava tão tranquilo. Sabe porquê? Porque diz o texto que tudo o que Deus mandou fazer, Ele fez. Ele sabia que o propósito era construir uma arca, Ele fez tudo. Deus disse, bateu-me por dentro, Ele bateu-me por dentro. Deus disse, bateu-me por fora, Ele bateu-me por fora. Deus disse, faz uma porta, Ele fez. Deus disse, faz uma janela, Ele fez. E Ele sabia para que era a janela, não só sabia quando soltou a árvore lá e o animal, o pássaro lá foi. Eu acredito que quanto mais balançava fora, quanto mais trovoada e trovões e chuvas caíram, mais tranquilo ele estava, porque ele tinha feito o que Deus fez. Ele não quis ser outra coisa. Ele quis ser o construtor da arca, porque era isso que Deus tinha para ele ser. Sabe porque é que a gente vive inquieto, irmãos? E porquê que às vezes falta tanta coisa? É porque a gente não acertou primeiro a prioridade. Buscar o reino de Deus. Deus, o que é que tu queres que eu seja? Que é o que eu vou ser, é o que eu vou fazer. A minha prioridade é fazer o que Deus quer que eu seja. Porque Ele só vai dar para eu fazer, só vai dar as condições, as circunstâncias necessárias para eu ser o que Ele quer que eu seja. Deus não vai dar as circunstâncias necessárias para eu ser o que eu quero ser.
Deixa-me dizer uma coisa, se Deus não tem para ti ser rico, tu podes ouvir quantas pregações da prosperidade quiseres, tu podes pular e saltar quanto quiseres, tu podes rebolar no chão quanto tu quiseres, que tu não vais ser rico. E se fosses, e se alcançasses, era para a tua condenação e perdição. Quantas pessoas, quantos ministérios, quantas coisas aconteceram e caíram? Por exemplo, pela questão financeira. Eu estou a dar um exemplo, irmãos, de muitos. A palavra do Senhor é bem clara. Deus busca antes, o reino de Deus busca antes. Se queres pôr primeiro, busca primeiro como prioridade, não é primeiro no dia. Há pouco, irmãos, eu estava a insistir para a gente ensinar às nossas crianças a palavra de Deus. Não é naquele momento que elas são crianças e depois eles já vão saber tudo. Não. É uma prioridade na vida deles. E sabe porque é que eu insisto, amado? Porque tu, adulto, por ti, não podes dizer, eu vou estudar a palavra. Eles precisam que os encaminhe. Mas não é porque não é só porque eles são pequeninos. Claro que a palavra do Senhor diz, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando a vida se desviará dele. Eu sei isso. Mas é ensiná-los como uma prioridade, sabes? Antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, antes do que tu queiras fazer, antes do teu sonho, primeiro o reino de Deus. O que é que Deus quer que eu seja? Na minha vida, no meu ser, o meu interior, o que é que Deus quer de mim? Como é que Deus quer que eu viva? Há gente que fica a pensar, e deixa-me esclarecer, amado, como é que tu sabes o que Deus quer de ti? Amém? Tem gente que fica à espera de ouvir uma voz do além. Tá? Samuel. Este é que todo mundo vai ouvir um dia. Carla, Kleber. Marlete. Ele vai ouvir isso uma voz. Deus pode fazer o que Deus quiser, Deus pode fazer falar uma mula. Esse Daniel usa sempre da mula, porque eu gosto da mula. O ministério da mula é uma bênção. Fala só o que Deus mandou, não inventa. O ministério da mula é excelente, mas eu gosto na Bíblia do ministério da mula. A mula é aquela que falou só o que Deus mandou, não inventou, nem para trás, nem para a frente, também não sabia mais. Às vezes tem que ter cuidado, porque às vezes fala muita coisa que Deus falou e depois inventa o que Deus não falou. O ministério da mula é fantástico, é falar só o que Deus falou. Você quer ser usado por Deus, seja mula. Em nome de Jesus, você vai ser uma bênção. Fala só o que Deus falou. Tá? Então, quando nós colocamos diante de Deus, Deus pode falar dessa maneira? Pode. Deus pode chamar e dizer, olha, faz isto, faz aquilo, meu servo. Mas há uma maneira mais geral que Deus fala. Essa fala sempre, todos os dias. É aqui. O que é que Deus chamou para tu seres santo? O que é que Deus chamou para tu seres íntegro? O que é que Deus chamou para tu seres aquilo que Ele deseja para a tua vida, está expressa na sua palavra, é só abrir e ler, é aquilo que Deus quer que faça. Andar em santidade, andar em integridade. Andar na presença do Senhor, buscar a face do Senhor, obedecer os seus mandamentos. É essa a prioridade. Isso é que é buscar antes o reino de Deus. Para isso, para tu seres o que Deus quer que tu sejas, nada vai faltar. Mas Deus te vai conduzir de uma determinada maneira. E você diz, irmão, mas eu conheço gente que busca o reino de Deus e está doente. Claro, eu não disse que ia ter saúde. Eu falei que ia ter saúde, eu não falei isso. Mas eu conheço gente que busca o reino de Deus e quer obedecer a Deus de todo o coração e tem tanta dificuldade em sobreviver. Claro, amado. Porque as circunstâncias... Pensa nisso. Deus providenciou para o corvo tudo o que o corvo precisava para o corvo ser o que Deus queria que ele fosse. Não foi o que eu falei? Deus providenciou para o lírio tudo o que o lírio precisava para ele ser o que Deus queria que ele fosse. Deus vai providenciar para ti todas as coisas necessárias para que tu sejas o que Ele quer que tu sejas. Lá por meio tem tribulação. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Deus providenciou tudo o que o corvo precisava para ser corvo. Deus providenciou tudo o que o lírio precisava para ser lírio. Deus vai providenciar tudo o que tu precisas na tua vida para seres o que Ele quer que tu sejas, e lá pelo meio vai ter tribulação. E lá pelo meio vai ter problema. E lá pelo meio vai ter dificuldade. E lá pelo meio vai ter imensas coisas para tu ultrapassares.
Porque é só assim que nós somos moldados, aperfeiçoados, para sermos o que Deus quer que nós sejamos. Você acha que não foi uma tribulação o homem fazer a arca e meter-se dentro da arca com aqueles animais todos? Você acha que aquilo foi difícil? Você acha que aquilo foi fácil? Você diz, não, Daniel, mas é muito simples, porque Deus falou. Deus fala aqui, toda hora, a gente faz diferente. Mas Deus disse, pois disse, Deus também disse aqui, para ser santo como Ele é santo, para fazer como Ele diz. Mas acha porquê que Noé teve que passar por aquela dificuldade toda? Deus podia ter dado um sono a Noé, que tal e qual Deus deu a Adão. Não é isso? E a Noé acordava lá do outro lado, já, depois daquilo tudo, passar, estava maravilha. Não, Noé teve que passar por aquilo tudo. Onde Deus foi exaltado, onde Deus foi glorificado. E Noé, de certeza, amados, que passou tranquilo. Sabe porquê? Tinha feito tudo o que Deus tinha dito para fazer. Estava sendo o que Deus estava dando a ele para ele ser nas circunstâncias que Deus preparou. E uma delas até foi o boletim meteorológico, não é? Deus preparou lá o boletim meteorológico para Noé ser o que ele queria, o que Deus queria que Noé fosse. Não o que Noé queria ser. Pergunta a Noé se ele quer ir para dentro de uma arca cheia de animais. Acha que ele ia? Noé disse, I have a dream. Tal e qual o I have a dream. Eu quero ir para dentro de uma arca cheia de animais. Você acha? Não, aquilo foi o plano de Deus, não foi o plano de Noé. Noé estava tranquilo lá na casinha dele. Lá com as coisas dele. Preocupado com a situação do mundo, preocupado com o pecado, preocupado com todas essas dificuldades, mas lá com a vida dele. E agora de repente Deus manda ele ir. E manda ele fazer uma arca. Ele faz, mete os animais lá dentro. Você acha que foi tudo uma maravilha? Claro que foi. Sabe porquê? Sabe porquê que foi? Porque no meio dessa dificuldade toda do temporal e de tudo, ele sabia perfeitamente o que tinha feito e era o propósito que Deus tinha. Não sei se você reparou que eu disse que Noé estava preocupado com o pecado. E estava acabado de dizer toda a mensagem para não estar preocupado com nada. Não, meu amado, a palavra do Senhor não diz para você não estar preocupado com nada. A palavra do Senhor diz, e vamos para o primeiro slide. Por isso que nós precisamos entender o contexto para entender o que é que a palavra do Senhor quer dizer. No primeiro slide, não, desculpa, logo a seguir esse. E disse aos seus discípulos, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comer, nem pelo corpo sobre o que vestir. Mais é o sustento e o corpo do que as vestes. Jesus disse para não estar preocupado com o vestir e com o comer. Não disse não vos preocupeis com nada. A palavra do Senhor não diz, Jesus nunca disse, mas não vos preocupeis com nada. Eu vou usar uma vida tão boa que você só vou pôr lá 2 árvores e uma esteira no meio. Você vai ficar relaxado toda a vida. Jesus não falou isso. Ele disse para não preocupar com coisas como o vestir e o comer. Depois ele fala, posso passar, Helder, faz favor. Depois ele fala do corpo, a seguir fala do lírio, posso passar? E no final, mais uma vez, e no final diz, não pergunteis, pois, pelo que haveis de comer ou beber e não andais inquietos. Porque as nações do mundo buscam essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. O que é para estar preocupado? Com buscar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A tua preocupação tem que ser o reino de Deus. A tua preocupação principal não é o que tu comes e o que tu vestes, que isso Deus vai acrescentar. Se tu tiveres a prioridade certa com Deus, a tua vida é uma vida de preocupação com o reino de Deus. É uma vida de preocupação com o estado da humanidade. É uma vida de preocupação com as dificuldades que o mundo tem no sentido do entendimento da palavra de Deus. A rejeição que o mundo tem a Cristo. Isso é para preocupar. É para preocupar quando tu pecas. É para preocupar quando a vida não está bem com Deus. É preocupado quando oramos pouco. É preocupar quando lemos pouco. É preocupar como é que está a nossa vida em casa, o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso crescimento cristão. Isso é reino dos céus. Nunca diz no texto para não preocupar com isso. Diz para não preocupar com as coisas que o Senhor irá acrescentar se nós formos fiéis no reino de Deus. A nossa preocupação é o reino de Deus, irmãos. A tua preocupação é a família em Cristo. A tua preocupação é a casa do Senhor. A tua preocupação é como é que o Evangelho está a ser pregado às nações. Como é que o Evangelho está a ser transmitido com a tua vida. Não é só para preocupar com isso, amado. É para afligir. É para andar inquieto. É para estar... Como é que estão as coisas com Deus? E o resto é acrescentado. O resto é acrescentado, amados. O resto Deus vai cuidar. Sabe porquê que Ele vai cuidar? Mas não vai cuidar do jeito que a gente quer, não. Vai cuidar de um jeito especial. De um jeito em que a glória de Deus é manifesta. Por isso, amado irmão,
Tu podes estar à espera que Deus chegue à tua beira, fale no teu ouvido. Elder, tu vais ser... Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas mais do que isso, preocupa-te em ler a palavra, abrir e entender como é que tu tens que ser na tua vida e aflige a tua alma com isso. O comer e o vestir e todas essas outras coisas, Deus vai acrescentar. As lutas, Deus vai acrescentar também. É nas lutas que tu és aperfeiçoado. Você conhece aquele versículo que diz que tribulação produz paciência? Não conhece muito porque não gosta, né? Ninguém se manifestou, só a irmã Isabel. Só a irmã Isabel é que conhece. Você conhece esse versículo? Tribulação produz a paciência? Nunca mais a Soninha pediu paciência a Deus, foi filha? Mas Deus deu a ela. Deus deu a ela uma maneira de dar paciência a ela, deu a mim. Deu eu a ela. Tribulação a ela, ela vai produzir paciência. A palavra do Senhor, amados, esse é um exemplo claro de tudo aquilo que vem na nossa vida, era para a gente usar isso tudo para o reino dos céus, para a glória de Deus. Priorizando o reino dos céus. O carro furou. E agora como é que Deus é exaltado? Como é que o reino dos céus é expandido com o furado de um pneu? Foi tão bom. No dia que vocês fizeram a festa, que eu agradeço de coração, irmãos, a vossa festa, do meu aniversário, foi uma surpresa a festa. Surpresa tive no final, né? Entrei no 17, furou um pneu. Olha que eu fiquei surpreendido. Essa eu não esperava eu. É uma surpresa. Primeira coisa que a gente pensa é como é que a gente resolve isto, como é que a gente resolve aquilo. Alguma vez você parou para pensar no meio de uma dificuldade, como é que Deus é exaltado nisto? Buscar antes o reino dos céus é isso. Espera aí, Deus permitiu isto. Deus está no controle. Deus permitiu que o pneu furasse. Tá? E sabe qual é o nosso pensamento humano? Eu vou dizer mais ou menos, vou brincar aqui um pouco, você vai ajudar a entender se é assim ou não. A gente pensa assim, tudo é para bem dos que amam ao Senhor. O pneu furou onde? No 17. No 17 South. Tinha assim uma areazinha em relva. Mato. O triângulo da estrada. Eu encostei ali. Ora, se tudo é para bem dos que amam ao Senhor, Deus tem alguma coisa para bem aqui, fez-me parar aqui com o pneu furado. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar no meio das ervas se encontro talvez um pote de ouro. Você está comigo? Você acompanha o meu raciocínio? Soninha, encontraste? Não, a Soninha não encontrou. Porquê? Porque não procurou, não teve fé. Ela não teve fé para procurar. Se ela fosse procurar, ela tinha encontrado. Não é por tudo, é para bem. Você está comigo ou não? É para bem ou não é? Claro que você não está comigo, porque isto é mentira. O que eu acabei de falar é uma mentira. Você acha que está lá o pote de ouro? I have to share. Você pensa que é claro que o que eu acabei de dizer é um disparate pegado. É uma mentira, é uma idiotice. Mas você diz, tudo é para bem. Ontem cantamos e tudo é para bem. E amados, Deus fez-me ali experimentar ali. E Deus fez-me a seguir, eu estou a tentar ainda resolver a coisa, o carro carregado, aquele fantástico, vocês deram muito bonito, obrigado, Deus nos abençoe, a mesa, as cadeiras, tudo em cima do sítio onde está o pneu, não é? Perfeito. Estou a tirar tudo, as crianças querem sair do carro, aquela coisa toda. Estou eu a tentar resolver aquele assunto todo, então Deus põe à prova, não é? Para uma van atrás de mim, eram os irmãos todos da igreja. É agora que vamos ver se o fruto do Espírito funciona ou não. Mas é disso que Deus trabalha, irmão. Não tem pote de ouro lá, não. Tem melhor. Tem pote de experiência, tem pote de aprendizagem, tem pote de testemunho. Ou não. Você está a entender? Tudo é para ver os que amam o Senhor, claro. Deus sabia que o pneu ia furar, sabia naquele dia, claro. E Ele sabia que aquele pneu ia furar antes do pneu ser construído, irmão. Porque Deus sabe tudo, desde o tempo. Está no controle de todas as coisas. E Deus sabia também que no dia seguinte, graças a Deus, a empresa ia assumir e ia nos dar um pneu novo. Essa também não sabia eu. Mas Deus sabia. Deus cuida, Deus faz, Deus providencia, Deus trabalha. A palavra diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Você entende isso? O que é que a gente acha que é esse versículo? Esse versículo é mais ou menos assim. E eu amo ao Senhor, e porque eu amo ao Senhor, Ele vai me dar tudo o que eu quero para eu ser o que eu quero. Então você, o que é que você é? Você é um prego. Então você acha que Deus vai lhe dar... Mas você quer ser um parafuso, você quer que Deus lhe dê uma chave de fendas. Não cabe, irmão, não tem onde entrar. Entendeu? Não tem, não dá, não dá. Você está a entender a figura aqui? Por que é que eu trouxe esta figura? Porque às vezes é o que nós fazemos. Não é o que o texto diz. Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam para ser aquilo que Ele quer que nós sejamos, porque Ele é que é o soberano, Ele é que é o Deus, Ele é que é o Todo-Poderoso.
Ele é que é o Senhor da glória, não é você. Deus vai fazer e vai te dar tudo o que tu precisas para ser o que Ele quer que tu sejas. E lá pelo meio tem luta, e lá pelo meio tem dificuldade, e lá pelo meio tem aprendizagem, tem problema, tem a moldar. Tem tempestade e tem dificuldade. Mas se nós tivéssemos, amados, se nós fizéssemos com a nossa vida o que Noé fez com a dele, você, quando o vento soprasse lá fora, você estava tranquilo dentro. Porque você sabia, e eu fiz primeiro o que Deus queria que eu tivesse feito. Eu busquei antes o reino de Deus. Não é antes das primeiras horas da manhã. Eu busco o reino de Deus antes de tudo. Prioridade da vida. O reino dos céus. Prioridade da vida, o que Deus quer. Prioridade da vida, se eu sou o que esta palavra diz. Há dias ouvi uma expressão muito interessante, irmãos. Vou fazer referência aqui. Um pregador que disse, como é que você pode vestir-se se você primeiro ainda não leu na palavra de Deus como é que Deus diz que você tem que se vestir? Como é que você pode comer se você ainda não foi procurar na palavra do Senhor? O que é que a palavra do Senhor diz sobre o comer? Fica à espera de ouvir uma voz? Não comas carne, só galinha. Fica à espera de ouvir uma voz assim, não funciona. Fala a ver o que é que o texto diz. O que é que o texto diz que você tem que comer? O que é que o texto diz que você tem que vestir? Foi só brincadeira aí, não tem nada... Lê o que o texto fala de como é que tu tens que viver. Busca antes isso. Antes isso. Não é antes de manhã, antes de sair de casa, é antes sempre. Senhor, como é que está o teu reino? O que é que tu queres que eu seja? Como é que eu tenho que fazer? Amados, se nós deixássemos de querer ser o que nós queremos ser, se nós esquecêssemos isso, e nós deixássemos e buscássemos antes o reino de Deus, amados, a vida era sem inquietação com coisa que não presta. A vida era inquieta com coisa que valia a pena. 30 anos inquietos com a mortgage. E uma vida eterna com Cristo inquieta-nos às vezes tão pouco. Você está a entender o que eu estou a dizer? 5 anos inquietos a pagar um carro. E 5 anos de caminhada cristã que às vezes não nos preocupa nada. É para inquietar, irmãos, e é para preocupar, mas com coisa que vale a pena. É para inquietar com coisa eterna. Deus te chamou e te salvou. E eu acredito profundamente nisso, amados. Que Deus te chamou e te salvou. Entenda isso, por favor. Entenda o que eu quero dizer. Diz a palavra do Senhor que somos mais valiosos que os corvos e que os lírios. Não porque a gente, Deus achou piada a gente. Não porque a gente veste bonito. Tá? Não porque a gente... Não. Porque Ele tem um plano e um propósito. E se a gente cumprir e buscar cumprir esse propósito, de o glorificar, de viver para Ele, Ele irá acrescentar as outras coisas. Ele irá acrescentar o que faz falta para cumprir o propósito dEle e não o nosso. Para cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E você diz, e você gosta de cantar aquele hino, Deus tem o melhor para mim. Eu acredito também. Deus tem o melhor para ti, mas o melhor para ti não é o que tu pensas na tua carne. O melhor para ti é o propósito dele. Então vamos buscar esse propósito. Então como é que a gente faz? Ficamos todos em casa à espera de ouvir a voz? Não, está aqui. Começa a conhecer o propósito de Deus para a tua vida. Naquele camping que eu fui agora, recentemente com o Tiago, ouvi um homem dizer, um homem de 62 anos, que trabalha nisto há 30 anos, ou quê? E disse, eu conheço gente, líderes de casa, chefes de família, homens da família, que demoram mais tempo a lavar os dentes do que a palavra de Deus. E fiquei a olhar para ele, fiquei a ouvir. Pois é, amados. Buscar o propósito de Deus. Senhor, o que é que tu queres que eu seja? Como é que eu tenho que ser? O que é que tu queres de mim? Então busca na palavra. E à medida que você vai buscando na palavra e se vai preocupando com isso, você vai ver que você perde a preocupação com o resto, porque você começa a confiar em Deus. Não vim trazer uma mensagem positiva para descansar e você não se preocupar com nada. Não, vim trazer uma mensagem que o preocupe, que o faça preocupar com as coisas que importam realmente.
Não é uma mensagem de positivismo barato, psicologia, filosofias falsas, de um evangelho distorcido. Não, não, não. Eu não estou a dizer para você não se preocupar com nada. Eu estou a dizer para você preocupar com o que é certo, pelo reino de Deus. Preocupa-te com o reino de Deus, busca o reino de Deus, esforça-te pelo reino de Deus. Faz força, como diz a palavra, só para entrar nele. Procura e busca alcançar o reino de Deus. Não preocupa mais com as coisas do mundo, com as coisas que ficam por aí. Porque essas Deus vai acrescentar. Se elas, as que forem necessárias para a gente cumprir o alvo. E outra vez, no meio dessas necessárias, vai ter lutas e dificuldades, vai ter problemas. São necessários para que a gente cumpra o alvo para o qual fomos chamados. Mas não é para a gente ficar amedrontados de medo com isso, não. É para a gente seguir em frente. Continuar a buscar o reino de Deus. Buscar Deus em primeiro lugar. E a gente vai passar por todas essas coisas. Mas sabendo em quem queremos. E Ele vai acrescentando o que faz falta, aperfeiçoando-nos para uma coisa eterna. Para uma coisa eterna. Amado, daqui a uns anos, quando tu partires, se fizerem uma estátua tua, ou se inventarem uma marca com o teu nome, e fizer todas essas coisas, depois de tu morreres, não te vai resultar em nada, não é? E geralmente a pessoa quando morre é boa gente, não é? Depois de morrer todo mundo é boa gente. Até enquanto vivia ninguém queria, depois de morrer é boa gente. Aí você morreu, faz uma estátua, faz não sei o quê, você foi importante, inventou a roda, já tinha sido inventada, você reinventou a roda, desta vez fez-la quadrada. Mas um montão de coisas você pode fazer, você pode ser... Uau! Amado, entende isto. Continua a não ser importante. Como aquilo que tu fizeres nas mãos de Deus, para a glória de Deus, buscando primeiro aquilo que é eterno. Aquilo que não vai acabar nunca. Aquilo que Deus pode fazer com as nossas vidas. Então porquê preocupar com aquilo que é passageiro? Preocupa com o que é eterno, o passageiro Deus vai acrescentar. Você está a entender? Outra vez, não é uma mensagem para ficar descansado e não preocupar com nada, é uma mensagem para preocupar com o que é importante. Eu vou pedir ao Helder para o último slide, ou ao Tiago. O último slide é uma frase que alguns irmãos vão conhecer o autor. Eu não vou referir o autor, porque eu não conheço a vida do autor e não queria de maneira nenhuma trazer uma frase de alguém que não fosse cristão. Eu conheço o autor, mas eu sei quem escreveu esta frase, mas eu não sei a vida da pessoa. É alguém que já morreu também. E ele disse: Senhor, minha preocupação não é se Deus está ao nosso lado. Minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, porque Deus é sempre certo. E eu gostei da frase. Quando estava a preparar esta mensagem, o Senhor trabalhou na minha vida. E eu pesquisei e encontrei esta frase de uma outra pessoa. E achei extraordinário. Preocupação. Não é para não ter preocupação. A preocupação desta pessoa não é se Deus está ao nosso lado. Normalmente nós temos essa ideia, não é? A pessoa tem um problema, a gente vai à beira da pessoa, não te preocupes, Deus está contigo. Não é essa a questão. Isso não é importante. Deus está em todo lugar. Isso não resolve o problema de ninguém. A questão é se nós estamos ao lado de Deus, porque Deus é sempre certo. Não é se Deus está ao nosso lado, é se nós estamos ao lado dele. É o contrário. Eu vou trazer rapidamente, acho que eu já referi aqui, mas tocou toda a minha vida, mas que achei tão impressionante. Um indivíduo disse assim, e posso referir, amados, posso referir. A gente aprendeu no seminário que é bom referir ao autor. Paul Washer, numa pregação, disse que o assunto não é ir à Casa Branca e bater na grade e vir o guarda lá e dizer o que é que tu queres? Ele dizer, eu quero falar com o Obama, eu conheço o Obama. Diz, onde é que tu conheces o Obama? Eu já vi o Obama na televisão, eu conheço, já vi a família dele, eu já estive lá no comício, não sei das quantas, eu conheço o Obama, eu quero falar com o Obama. Isso não vai resolver o problema, vai? Algum dos guardas vai deixar entrar porque ele sabe quem é o Obama? Se for lá bater no portão da Casa Branca, o guarda vai deixar você entrar só porque você conhece o Obama? E se o Obama sair de lá dentro, abrir a porta e dizer, Daniel, entra, eu conheço. É diferente, não é? É diferente, amados. Você acredita que se o Obama saísse de dentro da porta, é o Daniel, eu conheço, estás bom e tal. Faz diferença? Você está a entender a figura? Outra vez, irmão, não são palavras minhas. Eu ouvi esta experiência, você está a perceber a diferença disto? Não é se Deus está do teu lado. É se tu estás do lado de Deus. Não é se nós sabemos ou já ouvimos falar quem Deus é, se Deus sabe quem nós somos.
É se nós buscarmos a Deus primeiro, ao ponto de Deus se relacionar conosco, e Deus disser, não, é meu filho. É se Deus olha e diz, não, ele é meu filho. Sabe porque é que ele é meu filho? Ele faz o que me agrada. Não é Deus fazer o que agrada a nós? É se nós fazemos o que agrada e Deus sai e diz, não, é meu filho. Sabe porque é que ele faz o que me agrada? Sabe porque ele busca primeiro, ele quer primeiro os meus interesses e do meu reino, não quero dele. Ele trocou tudo o que ele podia ter pelos interesses do meu reino e ele é meu, anda cá, é meu. Você entende a diferença? Sabe porque é que no último dia diz a palavra do Senhor? Que muitos quererão entrar. E sabe, Senhor, em teu nome, nós fizemos sinais e fizemos prodígios da parte de mim. Você entende a diferença? Você percebe o sentido deste texto? A preocupação não é se Deus está do nosso lado, é se nós estamos do lado dele. É se nós estamos buscando antes a Ele. E Ele vai sair e vai dizer, não, é meu filho. Não, é meu filho, vem cá. Fui eu que te coloquei neste lugar, fui eu que te coloquei naquele, fui eu que te coloquei naquele, tu obedecestes. E refletiste a minha glória, pertences ao meu reino, porque quando estavas lá na terra, tu destes tudo pelo reino, porque colocaste o reino em primeiro lugar. Rapidamente, para fechar. É por isso que eu creio numa igreja assim hoje. Que era uma igreja que dava, e tinha que haver esse sorriso fantástico nos irmãos, amém? É por isso que eu creio numa igreja assim hoje, que é uma igreja que dava e priorizava o reino de Deus. É por isso que o Evangelho chegou a nós hoje. Será foi a ação de Deus, claro que foi, em homens que se expuseram para isso. É a nossa vez. Que nós possamos buscar desta maneira. Amado, da próxima vez que você vir alguém usar um martelo num parafuso, entende. Ou se você vir alguém alguma vez a usar uma chave de fendas num prego, eu não acredito. Pedras já usei, irmãos. Já tenho que confessar, já preguei pregos com pedras. Não cortei martelo, preguei com uma pedra. Já fui. Também, até para ti, né? Até para ti as chaves. Entenda, amado. Se Deus quer que tu sejas um prego, e Ele vai te dar um martelo que te vai martelar até entrar. Se Deus quer que tu sejas um parafuso, Deus vai arranjar um screwdriver que te vai colocar lá. Você está a entender? Que o Senhor nos ajude a nos preocuparmos com o que é certo e buscarmos o reino de Deus acima de tudo. A Deus seja dada a glória, a adoração e o louvor. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Eterno Deus e Pai de Jesus Cristo, a Ti o louvor e a glória. Deus, como é bom estar na Tua presença. Como é maravilhoso nós entendermos estas realidades. Ajuda-nos a priorizar o que é importante. Ajuda-nos a priorizar o Teu reino acima de qualquer outra coisa. Te glorificamos ao Senhor e damos louvor. Só Tu és digno. Adoração e glória estão diante da Tua face. Te adoramos, ó Pai eterno, em nome de Jesus. Amém.